Deus criou o homem de uma maneira muito especial. Ele tinha feito todas as coisas usando a palavra do seu poder. Ele falava e as coisas vinham à existência. Mas quando ele foi fazer o homem, ele sentiu desejo. Não entenda, quando eu falar aqui precisar ou necessidade, Deus precisava, Deus sentiu necessidade, não entenda que isso faltava para Deus, isso não faltava. Deus não sentia falta de nada, mas Deus se agradou. Deus se agradou de fazer as coisas dessa forma. E sendo Deus um ser autossuficiente, ele tem desejos que ele deseja satisfazer, que ele tem vontades que ele quer fazer. E algumas vezes a gente ignora isso, que Deus tem a vontade dele e ele quer cumprir a vontade dele, não passando por cima da nossa, mas ele quer que a nossa vontade seja alinhada com a dele para nossa alegria, para nossa satisfação, não só para dele, porque ele nos fez para ser felizes. Isso é uma verdade que você que está me assistindo precisa abraçar, cara. Deus te fez para ser feliz, Deus te fez para ser alguém completo, para alguém para ter suas necessidades pessoais satisfeitas, mas acontece que nós estamos vivendo de uma maneira que essas necessidades não serão. Nós nos enganamos acreditando que elas serão, mas elas não serão. O homem tem 3 fomes na sua alma. Para entender o que é a alma do homem, o que eu vou chamar de alma aqui, nós precisamos entender primeiro como Deus fez o homem. Ele convidou a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito se reuniram em torno de uma ideia nova, em torno de uma criação especial dele. Ele falou, cara, eu tenho uma ideia, vamos fazer algo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, algo que possa carregar o nosso caráter e que se pareça conosco. E houve concordância, eles falaram, vamos, e aí Deus tocou na terra, sabe? A palavra que é usada para dizer Deus fez o homem é formou. Então, Deus, de certa forma, ele deu forma para o homem. Eu gosto de acreditar que ele fez isso com as próprias mãos, que o Pai moldou uma forma com as próprias mãos, e quando ele fez isso com a forma do Filho, né? O homem é moldado à imagem do Filho, da segunda pessoa da Trindade. O homem foi feito com essa imagem, com uma imagem que era parecida com algo. A identidade do homem se define em Deus por causa disso, porque ele foi feito parecido com Deus. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito, se manifestou quando o Pai soprou sobre essa forma que ele tinha moldado. O sopro entrou no homem e fez do homem um ser vivente, fez do homem uma alma vivente. Então, esse homem ele tem 2 partes distintas, né? Algumas pessoas gostam de acreditar que são 3 partes, mas vocês vão entender quando eu falo 2. Eu sou uma pessoa que acredita que o homem tem corpo, alma e espírito, mas se você crê que o homem tem corpo e alma só, você vai compreender o que eu estou falando também. O homem tem uma parte material e uma parte imaterial. Essa parte material do homem é a nossa carne, e é a forma que Deus moldou a imagem do seu Filho, a imagem da segunda pessoa da Trindade. Deus moldou essa forma e de materiais, de elementos da terra. O ser humano é feito dos mesmos elementos que a terra. A terra tem os mesmos elementos do homem. Então, nós somos feitos de pó, nós somos feitos da mesma coisa que o pó é feito. Então, nós somos, de certa forma, conectados com a terra, conectados com a temporalidade da terra, porque nós somos feitos dos mesmos elementos. Mas o homem tem uma parte interior, imaterial. Você que está me ouvindo, você não é só um pedaço de carne. O seu cérebro não é só material. Existe algo em você que é imaterial e que, de certa forma, pode se desligar dessa carne. E isso acontece na morte. A nossa parte imaterial é eterna, enquanto a nossa parte material é passageira. Isso não foi assim desde o princípio. Porque quando o homem foi criado por Deus, por mais que nós tivéssemos sido feitos dos mesmos elementos da terra, nós não morríamos, nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver para sempre com Deus. É assim que Deus nos fez. No entanto, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que foi o pecado, que foi a queda, foi a desobediência. E por meio do pecado, por meio da desobediência, a morte entrou no homem. E quando a morte entrou no homem, o homem se desligou de Deus e, de certa forma, ele e Deus passaram a viver em caminhos diferentes. O plano de Deus ia numa direção e os homens estão andando em outra. Isso foi pensado por Deus
desde o princípio? Eu creio que sim. Eu creio que Deus tinha isso no seu plano para poder manifestar a sua graça e desenvolver uma outra forma de relacionamento com o homem que não fosse somente a da criação. Deus queria viver outras experiências com esse homem que ele fez, entre as quais a salvação, a redenção e todas essas coisas. Mas Deus não abandonou o homem, nunca abandonou. Quando o homem caiu e virou as costas para Deus, foi Deus quem foi procurar o homem. E foi Deus que ofereceu uma saída para os primeiros problemas que o homem viu, que era o fato de estar nu, o fato de da terra não vai produzir mais, e agora Deus deu saídas para o homem. E Deus foi acompanhando esses homens conforme esses homens evoluíam na sua construção de uma cultura humana, conforme esses homens desenvolviam sua maneira de ver o mundo. No princípio ainda muito orientada para Deus, mas depois de um tempo, essa maneira de viver do homem e de Deus, essa visão do homem a respeito de Deus e do mundo, ela se arvorou e ela se separou em diversas maneiras de ver, algumas mais espiritualizadas, algumas menos, algumas mais voltadas para o eterno, mais voltadas para a eternidade e para Deus, e outras completamente alheias a Ele, completamente seculares, né? E é aí que está o nosso entendimento de mundo hoje, nesse mundo, né? Nessa variedade de visões diferentes a respeito de Deus e a respeito do próprio homem. O homem foi feito com 3 necessidades principais. Na verdade, talvez seja mais complexo que isso. Eu estou reduzindo para essas 3 necessidades porque elas, de certa forma, definem bem tudo que o homem precisa. O homem tem 3 vazios na alma dele, na parte imaterial dele. Ele tem um vazio chamado senso de propósito. Ou seja, para que eu fui criado? Por que eu existo? Ou então, por que eu faço isso? Com que objetivo eu faço isso? Qual é o propósito disso? É um dos vazios da nossa alma. Entender as razões pelas quais nós vivemos, nós existimos e por que nós somos criados. Esse é um vazio da nossa alma. O segundo é um sentimento de pertencimento. Todo mundo parece que quer pertencer a algo ou ser parte de um grupo, ser parte de uma comunidade. Esse sentimento de comunidade, nós temos isso dentro de nós desde o nosso nascimento. Nós nascemos querendo pertencer a uma família. Nenhum ser humano, por livre vontade, vai viver sozinho. Às vezes isso acontece porque ele está magoado, ele está ferido, ou ele foi maltratado, tudo bem, mas nós queremos pertencer a algo, e até aqueles que se distanciam de uma vida de sociedade, eles pertencem a algo, eles pertencem à natureza, eles pertencem a viver em contato com algum tipo de comunidade, mesmo que não seja só de humanos. A gente quer viver pertencendo a algo. O senso de pertencimento, o senso de ser parecido com algo, de estar em comunhão com algo, é algo natural de nós, é natural da nossa vivência. Nós precisamos disso. Então, nós temos o senso de propósito e nós temos o senso de pertencimento. Mas nós também temos um senso de prazer. O ser humano precisa ter prazer. O prazer se tornou, de certa forma, o Deus do nosso tempo. Mas eu não quero entrar nisso agora, isso é o assunto de um próximo vlog. Mas nós precisamos de prazer. O homem precisa gostar do que ele está fazendo. Eu não faria esse vlog aqui se eu não gostasse de fazer, e você não assistiria esse vlog se você não gostasse dele. Você compartilha esse vlog, de certa forma, para dividir o seu prazer com as pessoas. Você comenta sobre os assuntos que você viu aqui, porque você se sente parte disso e você tem prazer no que você está aprendendo aqui. Tá vendo como essas três coisas, elas se relacionam sempre com você, e você sempre tem prazer, propósito e pertencimento. Prazer, propósito e pertencimento. Nós somos criados assim, essa é a nossa constituição, é essa. Na construção das sociedades humanas, conforme o tempo avançava, na relação do homem com o tempo, o homem deu diferentes propósitos para si mesmo. O homem quis pertencer a diferentes coisas e ele obteve prazer de diferentes fontes. Isso é uma coisa que você pode analisar na história, né? As religiões humanas, as organizações sociais, o homem sempre procurou prazer nas mais diversas fontes, sempre tentou achar um propósito para si, na relação com a divindade, depois na relação com o próprio homem, depois em servir a sociedade, mas o homem sempre quis ter um motivo, ter uma razão.
E ele também sempre quis pertencer a algo. Essas três fomes da alma humana estão aí. Esses três sensos, eles se refletem na maneira em como o homem foi viver depois que ele se distanciou de Deus. Mas falando do nosso tempo, se você for analisar os resultados, as implicações filosóficas, né, as explicações espirituais das recentes descobertas científicas e das maneiras atuais de ver o homem, a criação do homem, a formação do homem, o homem é um nada que veio de um nada. Nós somos um ser que foi criado pelo acaso. A casualidade, o resultado do Big Bang, se você for analisar toda essa teoria científica do Big Bang, é que nós viemos do nada. Nós não fomos criados, engenhados, preparados, organizados, planejados. Não, a natureza veio nos fazendo. É uma bola. Desde que explodiu tudo, e tudo era nada, e o nada virou tudo, aí explodiu. Aí eu sei esse processo, tá? Eu não sou ignorante a esse respeito. Mas, resumindo, de forma bem grosseira, não há um propósito na nossa existência. O homem foi criado do nada. Ele não foi criado, na verdade. Ele não veio do nada. Ele simplesmente passou a existir por uma evolução de diversos seres que foram sendo selecionados e viraram o que nós somos. E nós somos simplesmente isso. Então, nós não temos propósito, né? A ciência não nos dá nenhum propósito. A ciência não resolve essa fome. Pelo contrário, ela aumenta essa fome, porque você não tem propósito algum na sua existência. Você não tem sentido você nem nascer, nem morrer, porque você é só mais um. O pertencimento do homem, nesse caso, é ao todo que veio do nada. Então o homem pertence a um nada, ele pertence a uma série de relações que simplesmente não fazem muito sentido quando analisadas de um ponto de vista cósmico. Nem mesmo a nossa civilização humana, que tem aí 6.000 anos, sei lá quanto tempo de civilização humana, mais ou menos isso, ela não é nada dentro da linha do tempo da existência da própria Terra e nem a Terra em relação à existência do universo. E a projeção é que tudo isso vai durar por tanto tempo que a gente vai passar e ninguém nem vai reparar que a gente existiu. Essa angústia no nosso vazio de pertencimento é crescente, porque a ciência não nos dá um senso de propósito e o entendimento atual do mundo não nos dá um senso de pertencimento. Nós estamos com fome nessas duas coisas. E aí vem a terceira, que é o prazer, e o prazer se torna a satisfação dos seus impulsos. A única coisa que nós podemos saciar dentro dessa cosmovisão atual, dessa maneira de ver o mundo, dessa maneira pós-moderna de ver o mundo, baseado no atual entendimento filosófico e científico, decorrente, né, filosófico decorrente da ciência, é que nós só podemos satisfazer o nosso prazer. A única coisa que nós podemos satisfazer é o prazer. Se você tem prazer sexual dessa forma, vai embora. Se você tem prazer comendo pra caramba, vai embora. Se você tem prazer jogando videogame até morrer, jogue videogame até morrer. Se você tem prazer em ler, acumule livros como um louco e leia como um louco, porque amanhã você vai morrer. Tudo que você pode fazer é satisfazer o seu prazer. Você não tem propósito algum de existência, você não pertence a nada, você não deve se preocupar com as suas coisas, nem com o seu motivo. Então viva para dar prazer para o seu corpo, porque ele vai desaparecer e ninguém nem vai lembrar de você, porque você não foi feito por ninguém, não pertence a ninguém e você só existe porque o seu prazer precisa ser satisfeito. Percebe como é vazia a cosmovisão do mundo, como a visão secular é vazia e inócua? Aí quando eu falo que a gente precisa tratar a visão que a gente tem do mundo para que a próxima geração venha, os nossos filhos, os jovens da nossa igreja, as crianças da nossa igreja tenham um entendimento diferente do mundo, é exatamente por causa disso. Porque a vida que o mundo dá para eles é uma vida sem esperança, é uma vida sem propósito, é uma vida sem pertencimento e a única coisa que eles têm é o prazer. E aí você vai brigar com eles, porque eles você namora o tempo todo, mas claro, ele foi ensinado a satisfazer o prazer dele, ele vai ter prazer aonde? No sexo, ele vai ter prazer em namorar, ele vai ter prazer em pegar as pessoas, em trocar de pessoas para experimentar diferentes formas de prazer. Não é culpa dele, é a cosmovisão que ele ganhou, é a maneira como ele entende o mundo. O mundo é prazer, é isso. É somente isso. Eu quero me divertir, eu quero viver minha vida, eu sou jovem, logo eu vou ser velho e meu corpo não vai funcionar mais para dar prazer para mim.
É exatamente essa raiz que nós precisamos tratar, é esse entendimento de que o mundo é uma aleatoriedade, não é, existe um plano muito bem traçado, muito bem organizado, Deus fez um plano e Deus está cumprindo esse plano e as coisas acontecem dentro do plano de Deus. Os homens foram feitos com carinho, com amor por um Deus carinhoso e amoroso. A despeito de ser grande e eterno, ele se relacionou com o temporal, porque ele quis. E quando nós tocamos nessa verdade, quando nós agarramos esse fato, a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha um propósito, e nós pertencemos a algo e a alguém. E o nosso prazer já não é mais tão importante assim, mas ao contrário de viver uma vida sem prazer, você passa a ter uma vida cheia de prazer. Prazer em Deus, alegria em Deus. Isso é possível porque eu estou vivendo isso. Se você quer um exemplo, então usa a mim como exemplo. Eu estou vivendo ter prazer em Deus e me alegrar em Deus. Eu não deixei de ter prazer na minha família, não deixei de ter prazer na relação com a minha esposa, não deixei de ter prazer com os meus amigos, não deixei de ter prazer nos livros que eu amo ler, não deixei de ter prazer nos filmes que eu gosto de assistir, não deixei de ter prazer nessas coisas. Mas se elas me faltarem, eu ainda tenho a fonte principal do meu prazer, que é a minha relação com a eternidade, a minha relação com Deus. Você precisa perceber que você vai encontrar isso em Deus quando você aprender a ver o mundo como Deus vê. Isso é importante. A gente vai continuar esse assunto em outro vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que você está vendo. Se inscrever é muito importante. Você pode também me deixar comentários aqui embaixo, eu gosto muito de ler os comentários e de me relacionar com vocês pelos comentários. Esse aqui é um canal relacional. Deixe suas mensagens para mim via e-mail, se você quiser me fazer alguma pergunta ou sugerir alguma coisa, tá aqui o e-mail. Você pode me adicionar no Facebook e me seguir no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!